Só a próxima pessoa que vai fazer aniversário. Marcos capítulo 5, verso 24. Marcos 5, 24. É que eu tenho meus informantes dentro da igreja, tá? Tenho meus informantes, pessoas da alta confiança, pessoas da elite mesmo, tá? São pessoas da elite, não passa ninguém fazendo aniversário sem o pastor saber. O pastor sempre vai saber. Alguém está te observando, aleluia. Bata a mão do seu irmão e fala assim: alguém está te observando, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? Capítulo 5, verso 24. Diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido na mão de muitos médicos, gastando tudo o que tinha, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas vestes? E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Pode se assentar, feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque mais uma noite nós estamos na sua casa, na sua presença, para ouvir e sentir a tua presença e ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E que nessa noite nós possamos ser gratos ao Senhor de tudo que o Senhor tem nos dado, de tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Eu oro nessa noite pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial e de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu li esse texto hoje, e alguns textos, e me chamaram a atenção quando diz ouvindo falar de Jesus. Mas eu inverto isso aqui para a nossa vida e pergunto: você tem ouvido o que Jesus tem falado para você? Você tem dado ouvido ao que Jesus falou, ao que Jesus fala? Você tem dado ouvido àquilo que Ele tem te pedido para você fazer? Porque o mais interessante na nossa vida não é eu bater no peito e falar que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu preciso ouvir e fazer aquilo que eu preciso. Essa mulher ouviu falar de Jesus, mas ela não só parou aí. Ela não só ouviu e ficou parada. Não, ela ouviu e ela pensou, falou assim: pera, eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, passei um monte de médico, ninguém me curou, e esse homem, o povo diz que ele cura, eu estou ouvindo falar que ele cura, eu vou atrás dele. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Não precisa nem tocar em mim, não precisa nem falar comigo, nem orar por mim. Só se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Olha a fé dessa mulher, olha a intenção do coração dela. Ela não falou assim: eu vou lá para Jesus colocar a mão em mim, orar por mim, vou lá para Jesus falar alguma coisa para mim. Não, ela falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Ela teve uma determinação no coração por ela ter ouvido falar de Jesus. Quantas pessoas não têm dado ouvido ou não têm ouvido aquilo que Jesus tem falado? Quantas pessoas não têm procurado Jesus porque não querem ouvir aquilo que Ele vai falar? Eu falo para você hoje, quando a gente ouve uma palavra talvez um pouco mais forte,
A gente vai falar, vou nessa igreja mais não, olha a palavra. Ah não, o pastor está falando para mim, o pastor está falando isso, falando aquilo outro. Eu vi uma situação hoje, não sei se vocês assistiram no jornal, eu gosto de acompanhar algumas coisas, e eu vi uma filha contratar o amante dela para matar a mãe. E ela levou mais de 15 facadas. Sabe por quê? Por causa da droga. Porque ela queria dinheiro para a droga, ela queria usar, e a mãe já tinha dado tudo, a mãe não tinha mal que dar para ela. E ela, de raiva, mandou o amante dela matar a mãe. Não matou por Deus. Ela começou a mostrar os cortes assim nas costas, na perna, na barriga, das facadas que ele deu nela para matar. O irmão dessa moça, o filho da mulher, viu os gritos, correu lá e tirou o cara de cima da mãe que estava capeando. E o cara achou que tinha matado, foi embora correndo. E o menino socorreu, a mãe está viva. Sabe o que a menina fez? Ela foi no hospital para acabar de matar a mãe. Então, talvez quando o pastor, ou qualquer pastor fala que esse caminho é caminho de morte, as pessoas não acreditam. Ou é a morte dele, ou é a morte de um querido dele, do ente querido dele. Então nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que tem caminhos que não é de Jesus, tem caminhos que não é de Deus. Só que nós insistimos em andar. Mas quando o pastor fala em dinheiro, ou nessa questão, pronto. Não, o pastor só fala em dinheiro. Eu nunca vou pedir nada para você aqui, que a Bíblia não fala que eu tenho que falar para você. Nunca. Você nunca vai ouvir da minha boca dizer assim, olha, tem pessoas aqui que vai dar 1000 de oferta. Você nunca vai ouvir isso da minha boca. Você não vai ouvir. Você vai ouvir que você precisa devolver o teu dízimo e a sua oferta. Você quer saber o que é dízimo? Pega o seu Aurélio, seu dicionário, abra ele e leia. Leia a palavra dízimo, o significado dela. Se você não quer ir para a Bíblia, vai no dicionário. É uma coisa humana. Vai lá. O dicionário diz assim: num pelotão de 10, mata-se 1. Sobra 9. Esse é o dízimo. Num pelotão de 100, mata-se 10. Esse é o dízimo. Então é 10% da sua renda. Aí você vai em Mateus 23, você vai ler, você vai ver assim, que Jesus diz assim, que eles davam a 10ª parte das verduras que eles colhiam, dos alimentos que eles colhiam, era 10%, do coentro, do cominho, de tudo que eles colhiam, era 10%, era dado para fazer a obra de Deus. Então você nunca vai ver da boca do pastor Tenório sair algo que a Bíblia não fala. Tudo que eu falar aqui para você, e você dizer para mim, ó pastor, isso aqui está errado, depois do culto a gente senta, a gente conversa. Se você falar, você usou um texto dizendo que Jesus está observando e ele te observa também. Se você acha que você está nesse mundo e ninguém está te observando, é mentira. Alguém está te observando. Olha, eu estou fazendo algo lá no escondidinho, lá no cantinho escondido. Alguém viu você entrar e alguém viu você sair. Alguém viu. Se não for humano, Deus viu. Por que crimes são solucionados? Porque alguém vê. Alguém vê e fala. Não tem como nós escondermos as coisas. Só que nós, como seres humanos, nós achamos que escondemos de Deus. Nós achamos que podemos mudar algo de Deus. Essa mulher, ela determina algo que ela não queria esconder, ela queria tocar nele. Agora, pare para pensar. O texto diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Além da multidão, tinha os discípulos, que eram do lado dele como guarda-costas. Ninguém tocava. Tanto é que quando Jesus falou assim, alguém me tocou, os discípulos falaram assim, o senhor, como que o senhor vai saber que alguém tocou no senhor? A multidão está apertando, está te apertando. Como que eu vou saber quem te tocou? No meio de uma multidão te apertando, quem te tocou? E Jesus falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu algo novo, de mim saiu bênção,
de mim saiu transformação, de mim saiu restauração, de mim hoje saiu salvação, aleluia. Que ele fala para essa mulher: vai, a tua fé te salvou. Ele fala: ser curada do teu mal, e a tua fé te salvou. Então o texto ele nos ensina que Jesus não precisa ele nem tocar em nós. É se eu simplesmente tocar e falar: pastor, como que eu toco em Jesus hoje? Eu não posso ver ele. Se você quiser no teu quarto, você toca. Você toca em Jesus lá no teu quarto. É só você fechar o olho e falar assim: eu quero tocar nas vestes do Senhor nessa noite. Se você abrir o teu coração e você fizer uma oração sincera, e você se arrepender dos seus pecados, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Você vai sentir a presença dele, você vai sentir o cheiro dele, você vai sentir algo, um clarão dentro do seu quarto, porque se você tem o teu coração voltado para Deus, você toca na hora das vestes dele quando você quiser. Se você quiser, você pode tocar, aleluia. Porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, mas eu nunca vi Deus. Eu nunca vi. Deus, ele não se mostra para você carnalmente. Deus se mostra para você através de fé, através de obediência, através de determinação, através de mudança de vida. É assim que Jesus se apresenta a nós. Ele não se apresenta a nós. Tudo que você vê é humano. Uma pessoa um dia falou para mim: se você estiver vendo, tá? Primeiro eu vou te falar o versículo para você, depois me falar assim: pastor, está falando coisa. Hebreus 9, 27, o texto diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. A pessoa chegou e falou assim para mim: pastor, eu estou vendo a minha avó está vindo conversar comigo, vejo ela. Eu falei assim: ela não, é outra coisa. Está usando sua mente, você anda falando por aí que você está vendo, ele está se apresentando. Aí, outra coisa, 2 Coríntios 11, 14, não é de se admirar que Satanás se transforma em anjo de luz para confundir, para enganar. E eu disse isso para ela, e ela falou assim: não, mas eu estou vendo, eu converso com ela. Eu falei: então, está conversando com ela não, e nem está vendo ela. Não é ela. Porque a Bíblia diz que não volta. Ninguém volta. Morreu, o corpo acabou. A matéria acabou. Acabou. Você vai ter um corpo transformado. Mas isso é se você quiser ir lá para cima. Senão... Então muitas pessoas, eles ouvem algumas coisas de alguém e elas correm. Nós tivemos um caso de uma pessoa aqui onde é agora. O que é ali agora no Belo Jardim? O que é ali no bar? Aqui. É uma coisa do. É onde assa a carne, um negocinho de coisa. Tá, ali. Ali era um supermercado. E nessa época eu estava na Ebenezer e aconteceu um caso de uma pessoa ir nesse mercado, no Jurandir, e essa pessoa começou a correr dentro do mercado, derrubando coisa, dizendo que tinha um monstro correndo atrás dela, tinha um bicho correndo atrás dela. E a pessoa olhava, não via nada, e aquela senhora doida correndo, ligaram para a polícia. Aí a polícia falou assim: mas tem um pastor aqui, ele é policial, mas ele é pastor. Pastor Edson, se estiver me ouvindo, Deus abençoe, pastor Edson, se estiver me ouvindo. E o pastor Edson foi lá e abraçou aquela senhora, orou com ela, conversou com ela e mostrou para ela que não tinha bicho nenhum, não tinha ninguém, mas ela estava vendo. Aí ele atendeu ela. Aí um dia nós íamos para a igreja que ele cuidava lá em Cruzeiro do Sul. Ele falou assim para mim: eu tenho um trabalho para vocês dois, para o casal abençoado, pastor Tenório e a pastora Eliane. E nos levou na casa dessa senhora. Nos levou lá, morava num sítio. Ele falou assim: a partir de hoje vocês vão cuidar dessa família. E na hora que eu entrei, eu já falei: epa, o negócio está muito bom, não. O negócio não está muito legal aqui não. Mas aí, depois eu fui conversando com ela, eu já tinha sabido tudo que acontecia, eu já tinha falado, e quando chegou lá também eu já deduzi o que era.
E ela falou assim, quando meu filho sai para trabalhar, eu fecho tudo, fecho as portas, fecho tudo. E alguém fica batendo na porta, mandando eu abrir a porta, eu não abro. Ela via coisa. E aquela mulher chegou lá, uma senhorinha, já de idade, cabelo tudo branco, tudo branquinho. Começamos a orar com ela, começamos a conversar com ela. E fomos ali, não lembro quanto tempo. Só se a pastora lembrar, não lembro quanto tempo nós fomos ali. Mas ali, o inimigo nos derrubou de moto. Ali o inimigo colocou a Belina para pegar a barriga dela, coisa aí, a roda de trás não pegar e ficar ali patinando. E eu falava, mas eu vou. E fomos. Trabalhando com aquela família um tempo. Chegamos um dia lá, essa mulher estava toda arrumada, cabelo pintado, toda trajada, toda bonita, toda chique. Eu perguntei, ela falou assim, não pastor, acabou, não vejo mais nada, não estou vendo mais nada. Agora eu vou viajar, vou para minha família e tal, né? Então eu vi ali o que? Era algo espiritual. Era algo que ela via e que não existia. Mas aquilo que estava aparecendo para ela era simplesmente para tirar o foco dela de Jesus. E quando a gente chega, que a gente ensinou ela que aquilo não era verdadeiro, ela se liberta. E ela disse naquele dia, a partir de hoje só vou servir a Deus, não vou servir a Jesus. Quantos de nós não conseguimos ouvir o que Jesus fala, mas ouvimos o que o inimigo fala? Quantas vezes a gente fecha os ouvidos para as coisas de Deus e abre os ouvidos para aquilo que não é de Deus? Quantas vezes nós precisamos olhar e falar, Senhor, por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda estou aqui? Esse final de ano, eu assisti no jornal, quantas pessoas morreram, pessoas com 13, 14, 17 anos. Um menino com 21 anos vai fazer uma montanha lá e fica 5 dias perdido. Graças a Deus acharam ele com vida, mas poderia ter morrido. E a pessoa falava, a montanha é perigosa, não vai. E a pessoa vai, porque ela não quer ouvir aquilo que a pessoa está falando. É a mesma coisa quando você tem uma pessoa que você de repente, né, não sei se é o caso aqui, mas de repente um filho ou a filha está namorando alguém. O pai e a mãe sabem e falam assim, olha, cuidado, não, eu gosto dele, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, e depois casa, não dá certo, porque ela não quer ouvir o que o pai e a mãe estão falando. Ela não quer ouvir, ela quer ouvir o que ela quer ouvir, mas aquilo que é para ela ouvir, ela não ouve. Então nós precisamos parar e analisar o que eu tenho ouvido sobre Jesus e de Jesus. Uma das coisas que você vai ouvir da minha boca é que Jesus cura, mas Ele não veio para curar, Ele veio para salvar. Mas para salvar, para ter salvação, eu preciso ter uma mudança. E essa mudança que eu não quero ouvir. Ah, não quero ouvir isso não. Ah, esse negócio aqui é escrito por homem. Ah, isso aqui não é, isso aqui é mentira. Ah, isso aqui não, pastor, isso aqui não. Eu também falava isso. Eu também falava assim. Até que o dia que Deus me visitou, e Deus conversou comigo tete a tete, no meu pensamento, assim, eu conversando com Ele, e Ele falando tudo o que tinha passado na minha vida veio na minha cabeça, coisa que eu não lembrava. E Deus fez com que eu lembrasse, e Ele dizia assim, por que você está lembrando? Porque sou eu que estou falando com você, sou eu que falo contigo, por isso que você está lembrando disso. Eu lembrei do dia que a minha mãe saiu da casa dela, e eu arrastando uma mala, com a perna caindo, levantando, eu arrastando uma mala, ela com a menininha mais pequena no colo, e o outro levando, arrastando, e chegou e jogou a gente na casa da minha avó. Eu nunca tinha lembrado disso, e nesse dia eu lembrei. Lembrei até do chapéuzinho, daquele chapéu que tinha um negocinho que era, você discordava ele e soltava, era uma coisinha de nylon.
uma fitinha de nylon que eu usava, um chapéuzinho dele. Tanto é que eu nem gosto de chapéu, nem de boné. Peguei tanta pinta que eu não gosto nem de boné, nem de chapéu. Então Deus, quando Ele foi falar comigo, Ele me levou lá, naquela infância, me levou no dia que me deu a paralisia. Eu nunca contei isso aqui. Deus me levou no dia que eu tive a paralisia. Eu lembro que eu acordei e cacei, não achei ninguém, meu pai tinha saído para trabalhar, minha mãe estava já andando. E eu subi em cima do fogão, que era fogão de lenha, todo chico lá, um pouquinho maior, que eu subi e ficava ali. E eu lembro que eu desci do fogão e abri a porta. Quando eu abri a porta, eu caí. Deu uma tontura, uma febre muito forte. E dali eu já não vi mais nada. Dali eu já acordei no hospital. Deus me levou até naquela idade de 2 anos e meio de idade. Quando deu a paralisia, eu tinha 2 anos e meio de idade. Eu já andava, já conversava, e me deu a paralisia. Então Deus, Ele falou assim para mim, quando eu falava assim, eu não acredito, isso é coisa de homem, isso é escrito por homem. Deus falou assim, pois eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar, se o homem pode fazer você lembrar disso, eu posso. E eu comecei a lembrar de coisas, de criança que eu não lembrava. Então talvez a pessoa pode chegar e pensar assim, o pastor Tenório está pregando ali, está falando algo ali, isso aqui aquele é um papel, aquilo ali foi escrito por homem. Não é o problema dela ser papel, é o significado da essência que tem nas letras, não é a palavra. Por isso que Salomão disse, escreve na tábua do teu coração os mandamentos e a palavra de Deus, para que ninguém te engane. Então nós precisamos ouvir o que Jesus tem falado. Eu não vou ler, mas eu anotei aqui, no capítulo 10, 46 em diante, diz que aquele cego estava sentado à beira do caminho, e ele ouviu o barulho, ele perguntou quem era. Disseram para ele assim, é Jesus. Ele ouviu, porque ele era cego, ele ouviu a multidão passando, o barulho, ele perguntou para alguém ia passar, faz favor, o que está acontecendo aí? Falou assim, Jesus está passando. Ele ficou quieto? Não. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar tanto, que os discípulos falaram, cara, você está incomodando o mestre. Você está fazendo barulho, fica quieto. E ele gritava cada vez mais. Jesus vira para ele e fala assim, chama ele, traz ele aqui. E alguém chega nele e fala assim, olha, levanta, ele está te chamando. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Levanta, ele te chama. Ele está te chamando hoje, aleluia. Ele está te chamando para viver as bênçãos que Ele tem para você. Ele está te chamando para viver um tempo novo, aleluia. Ele está te chamando para viver uma história nova, glória, aleluia, aleluia. Ele te chama nessa noite e Ele te chama pelo nome. Ele não te chama por qualquer um, Ele te chama pelo nome porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio e Ele sabe para onde você vai, aleluia, oh, glória. Basta ouvir, querido, e entender. Mas não ouvir e ficar parado. Ouça e faz alguma coisa, faz barulho, levanta, toca nas vestes, chama Ele, clama por Ele, mas faz alguma coisa, aleluia, oh aleluia. Enquanto a igreja não entender isso, que não é somente ouvir, Tiago diz assim, Tiago 1, 22, não seja somente ouvinte da palavra e sim praticante. Não seja somente ouvinte, mas pratique a palavra. Pratique a palavra de Deus. Olha, eu ouvi uma palavra nessa semana que me chamou a atenção. Olha, você pode fazer para quem você quiser. Para quem você quiser. E se a pessoa disser para você, eu não quero ouvir, não. Você faz assim como Mateus, assim, ó. Diz assim, ó. Sacode o pó dos seus pés contra a vida dela. Se ela não ouvir, se a cidade não ouvir, sacode o pó dos seus pés contra ela, porque Jesus te dá essa autoridade, Jesus te dá esse poder. Mas Jesus, Ele pede para nós ouvirmos, mas não ficarmos parados, termos a atitude que essa mulher teve, termos a atitude que esse cego teve. Eu também separei aqui em Marcos 9, 23, fala daquele homem lunático, que o pai jogava o filho na água e no fogo para ver se queimava aquele demônio, aquele espírito que estava naquele rapaz. E o pai pega aquele menino, leva até Jesus e fala assim, olha, eu trouxe aqui meu filho, olha,
Ele tem hora que ele espuma, ele range os dentes, ele se joga na terra, ele faz um monte de coisa, e eu, para não sei o que fazer, eu jogo ele na água e no fogo. Jogo ele no fogo e jogo na água para ver se mata esse trem. Não consigo. Pedi para os seus discípulos fazer alguma coisa, eles não conseguiram fazer, mas eu ouvi dizer que o senhor pode. Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus olha para aquele jovem, não sei, a Bíblia não fala a idade dele, e fala assim: demônio, sai dele. E o texto diz que o demônio nunca mais voltou daquele jovem. Nunca mais voltou. Porque aquele pai ouviu dizer que Jesus curava. Ele falou assim: peraí, Jesus cura, então eu vou lá. Essa mulher, os médicos não curaram ela. O que curou ela foi a fé dela. Não foi a roupa de Jesus, mas foi a determinação dela de dizer assim: se eu tocar em Jesus. Você sabe o que me curou? Foi quando eu entendi, falei assim: Jesus, agora nós vamos conversar. Agora eu quero uma explicação. Fala para mim, por que a minha mãe tomou veneno e foi embora? Por que meu pai me abandonou? Por que eu tive essa paralisia? Por que só eu entre 4 irmãos? Por que só eu? Tem 11 tios. Por que só eu na família fiquei desse jeito? E Jesus falou comigo: eu queria trabalhar em você, tratar você, mas não quero tratar a sua paralisia da perna, quero tratar a paralisia que está no coração. Porque muita gente paralisa o coração, paralisa o entendimento, paralisa os desejos, paralisa as vontades, paralisa a obediência. Então nós achamos que o defeito está na perna, o defeito está aqui, ó. Defeito do ser humano não é porque ele tem um dedo a menos, que ele tem uma perna a menos, porque isso não, o defeito dele está no coração. Se o coração não pulsa para Jesus, você não vai muito longe. Nós não vamos muito longe. Podemos viver nessa terra aqui sim, mas tem algo além disso daqui. Tem algo além dessa vida, tem algo além dessa terra. E era isso que essa mulher queria. Além da cura que ela foi buscar, ela achou outra coisa, ela achou a salvação. Ela ganhou a vida eterna, ela ganhou a salvação. Porque quando ela determinou, dizer assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada, eu sararei. Quando ela toca, ela se sente melhor. E ela pensa: opa, estou curada do meu mal. Aí Jesus fala assim: olha, quem me tocou aqui? Jesus fala assim: que isso? Um monte de gente está te apertando, uma multidão te apertando. Como é que eu vou saber quem te tocou? Não vi não. Talvez olhou para Pedro: Pedro, você viu? Não. Aí olhou para João e falou: não. Olhou para Mateus e falou: ah, não vi não. Até Judas está lá no meio lá: Judas, você viu? Não vi não. Mas ele está dizendo que alguém tocou nele. Eu não vi ninguém tocar não. Sabe o que Jesus sabe? O toque que ninguém vê você tocar nele, ele vê. O toque que ninguém vê você tocar, ele sente. Ele sente o seu toque. Ele sente o seu toque num pedido de socorro. Ele sente o teu toque num clamor que você dá. Ele sente o teu toque numa adoração que você entrega a Ele. Ele sente o teu toque numa oração, quando você dobra o teu joelho e você fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, preciso disso, preciso daquilo, Senhor, socorre-me. Ele sabe que você está tocando nele. Ele sabe que você está tocando nas vestes dele, aleluia. Como você está chorando dentro do teu quarto, quando você fala assim: Senhor, está difícil. Ele está sentindo o teu toque, e ele está dizendo: alguém está me tocando agora, alguém está tocando nas minhas vestes agora. Vai ser curado, vai ser curado, vai ser restaurado, vai receber o milagre e vai receber a salvação, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Aleluia! Imagina aqui, que conjectura minha, pensa comigo. Um pai que vê um filho endemoniado, e ele pega esse filho, por esse filho está espumando, rangendo os dentes, ele não entende aquilo. Ele joga esse menino no fogo e na água, para ver se queimava aquilo que estava machucando aquele menino. Taca no fogo, joga na água para apagar, para dar uma aliviada, e ele não tem sucesso. E ele sabe, ele ouve falar de Jesus. Ele vai nos discípulos, os discípulos não conseguem. Ele vai até Jesus e ele fala: mestre, trouxe o meu rapaz, trouxe esse jovem. Ele é mudo, mas ele espuma, ele se joga no chão, ele se bate, ele range os dentes,
E eu pedi para os seus discípulos curar, eles não curaram. Mas se tu podes fazer alguma coisa, faça. Faça alguma coisa pelo meu filho. Aquele homem acreditava que Jesus iria curar aquele jovem. Aquele homem sabia que Jesus iria libertar aquele jovem. Por isso que ele leva aquele jovem até lá. Oh, aleluia. Quando Jairo chega e fala assim, a minha filha está morta, Jesus fala assim, não, vou lá para ver. E Jesus chega quando todo mundo sair do quarto, e ele fala assim, Talita cum, levanta. Aleluia. Aquela menina estava morta, e Jesus fala assim, Talita, levanta. Oh, aleluia. Quando aquele centurião chega e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa na minha casa doente, meu filho está doente, mas não precisa da minha casa não, que eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra e ele ficará curado. Aleluia. Naquele momento aquele jovem recebe a cura lá, e alguém vem correndo para encontrar com ele, falou assim, morreu? Não, ele está vivo, ele estava morto, mas ressuscitou, ele levantou, não sei como. Ele perguntou, que hora que foi isso? Foi tal hora, era a hora que Jesus estava lançando uma palavra. Era a hora que Jesus estava lançando uma palavra, aleluia. Quando aqueles pescadores saem do mar lá, trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, Jesus olha e fala assim, olha, lança a rede, à direita do barco. Ele já tinha lavado a rede, falou assim, não, de jeito nenhum, já lavamos a rede, já até penduramos ela, não pegamos nada, ficamos a noite inteira trabalhando, não pegamos nada. E Jesus fala assim, lance a rede à direita do barco, aleluia. Alguém no meio dele lá, um dos discípulos, João, fala assim, sobre a tua palavra lançaremos a rede, aleluia. E o texto diz que foi a maior pesca da vida daqueles homens. Foi a maior pescaria que eles fizeram na vida deles. Quer dizer para você, quando você está com Jesus, você tem a maior bênção, você recebe o maior milagre, você recebe a maior transformação da tua vida. Mesmo que tudo está ruim, tudo está caindo, Jesus vai levantando, aleluia. Mesmo que o inimigo tenta te derrubar, Jesus te coloca de pé. Mesmo que o inimigo tenta te afrontar, Jesus fala assim, olha, não toca nele, porque ele é como a menina dos meus olhos, se você tocar nele, você toca em mim, aleluia. O que essa mulher determinou no coração dela, é o que toda mãe que ama seu filho de verdade determina. Quando o filho está doente, quando o filho está no caminho errado, a mãe fala assim, eu tenho certeza que meu filho vai voltar para o caminho certo. Eu tenho certeza que o meu filho vai ser curado. Chega lá no médico, o médico fala assim, olha, não tem jeito não, olha aqui, olha, vai ter que aposentar ela, tem só 36 anos, vai ter que aposentar, porque olha, tem um problema no cérebro, uma doença degenerativa, vai perder os movimentos do corpo. E Jesus um dia dentro dessa casa, no domingo, ele falou assim para mim, eu vou curar tua filha, aleluia. Na quarta-feira eu acabei o culto de novo, Jesus falou assim, eu vou curar tua filha. Eu falei, aleluia. E eu falei, Senhor, eu vou orar por ela. Ele falou assim, não. Quando nós acabamos de fechar a porta, nós ia entrando dentro do carro, não sei se a pastora ouviu, ela falou assim, pai, eu posso ir em tal igreja amanhã, que era na quinta-feira. Eu falei, pode. Quando ela chega lá, a pessoa que estava à frente não sabia de nada, colocou a mão na cabeça dela e disse assim para ela, está curada, você não tem mais nada, pode fazer o exame, não tem mais nada. Ela fez o exame, ela leva os 2 exames para o médico. O médico olha e fala assim, não é a mesma pessoa, não é a mesma, vamos fazer outro exame, pode fazer. Ela está curada para a glória de Deus. Se ela está com 36, hoje ela está com 41 anos, não tem nada, está indo trabalhar daqui em Maringá, aleluia, daqui em Maringá, de circular. Para quem ia ter que se aposentar, porque tinha uma doença que não ia poder andar muito tempo, e para a glória de Deus ela vai andar até o tempo que Deus determinar para ela andar, em nome de Jesus. Porque alguém estava de joelho orando, alguém estava dizendo assim, eu toco nas tuas vestes, mas cura ela. Eu toco nas tuas vestes, mas cura ela. Eu ouvi dizer que o Senhor cura, eu ouvi dizer que o Senhor faz milagre, então mostra esse milagre. Eu não tenho mais do que questionar a Deus, eu não tenho mais do que falar para Deus que Deus não faz, porque tudo que eu for pedir para Deus, Ele fez. Tudo que eu pedi para Ele me concedeu, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz em João 14, se tudo que você pedir em oração crendo, você receberá. Tudo que você pedir em oração crendo, você receberá. Então creia que o Senhor pode
Creia que Ele pode fazer milagre. Creia que Ele pode mudar a sua vida. Creia que Ele pode mudar a sua história. Toca nas vestes dEle em oração. Toca nas vestes dEle em joelho dobrado. Toca nas vestes dEle com a cara no pó, mas dizendo: estou com a cara no pó porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará sobre a terra a meu favor. Aleluia! Ele vai se levantar a teu favor, querido. Ele vai te dar as bênçãos que você precisa, o milagre que você precisa. Nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida. Receba o milagre do Senhor. Receba as bênçãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Sábado nós temos o culto na casa do Luiz, da irmã Fátima, em nome de Jesus. A igreja toda está convidada. Se você quiser participar conosco, nós estaremos lá. Vai ter um pregador pregando lá, uma pregadora, mas vai ser bênção de Deus. Deus vai falar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada mão estendida agora. Cada mão que está levantada aos céus neste momento, ó Deus, que o Senhor abençoa. O Senhor deu um milagre, conceda a cada um aquilo que Ele veio buscar. Senhor, assim como essa mulher, no coração dela, ela determinou que ela iria tocar em Jesus e seria curada. Aquele homem leva um filho lunático, ó Pai, que tacava no fogo e na água. Ele leva até o Mestre, ele leva até Jesus, e aquele jovem é curado, é liberto daquele espírito, daquele demônio. Pai, aquele cego que estava sentado à beira do caminho, ele ouve falar de Jesus, ele ouve o barulho, ele ouve, Pai, toda a circunstância, toda a situação que estava acontecendo, e ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? Ele diz assim: é Jesus que está passando. E ele ouve aquilo e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que vai nos assistir, você que está nos assistindo, receba o teu milagre nessa noite. Toca nas vestes do Senhor nessa noite em oração. Toca nas vestes dele com fé. Com fé, usa a tua fé. A tua fé é poderosa para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. A tua fé é uma fé redentora, é uma fé poderosa. Por menor que ela seja, ela pode mover o coração de Deus. Eu oro nessa noite, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as bênçãos do Espírito Santo, sejam com todos. Dizem amém. Deus abençoe.